crianças, vamos à nossa aula 2 de Geografia. Então, vocês já vão pegar agora o livro de vocês, o Sistema Interativo 4, e vão abrir aí na página 82, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, onde estão as águas. Nós vimos na aula passada que existem 3 tipos de água, né? A água líquida, a sólida e a em forma de vapor. Agora, nós vamos ver que algumas águas, elas são paradas e outras são correntes. Então, vamos ler aqui as informações desta página, que diz o seguinte: as águas doces encontradas sobre a superfície da Terra podem ser, letra A, paradas ou de pouca água corrente. Por exemplo, águas que se acumulam em virtude da chuva ou em locais onde há uma nascente, ou seja, onde se nasce um rio, ok? Exemplos são lagos, lagoas, açudes, brejos e pântanos. Normalmente, as suas águas são bem calminhas, né? A gente vê aquela água tranquila, serena, portanto, são chamadas de águas paradas, ok? Mas também temos as águas correntes, que são aquelas águas com grande deslocamento, tá bom? Que seguem naturalmente da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo. Exemplo, nós temos os rios, riachos e também temos os ribeirões. Aqui nós temos um exemplo de água corrente. Observem aí a diferença da água parada para a água corrente, né? A água parada normalmente é de uma nascente e a corrente normalmente vem se deslocando de um lugar baixo, ou melhor, de um lugar alto até chegar num lugar baixo, tá certo? Mas afinal, o que é um relevo? Nós temos aqui embaixo o significado, é a denominação, ou seja, o nome que se dá às formas da superfície da Terra. Elas podem ser montes, montanhas, vales, planície, planalto. Nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? Então, você vê aí que há muita diferença entre esses dois tipos de água, né? E aqui no clique nós temos o seguinte: chamamos de mananciais as fontes de água doce, que podem ser superficiais ou subterrâneas, né? Ou seja, pode ser também debaixo da terra, adequadas para o consumo, para a higiene e também para a limpeza, bem como irrigação de plantas, lazer e etc. Tá bom? Então, você vê aí que as águas, elas podem ser encontradas em diversos lugares, né? Lagos, açudes, lagoas, riachos, mas elas podem ser encontradas de duas formas, ok? E aqui nós temos as cataratas do Iguaçu, no Paraná, aqui no Brasil. Então, observando essa imagem, você constata que ela é água parada ou ela é água corrente? Nós vimos aí, nós estamos vendo que ela é uma água corrente. O tempo todo a sua água está se renovando e vejam aí que ela está descendo, né? Ela está percorrendo aí a superfície, o relevo, tá certo? Na questão 4, nós temos o seguinte: no espaço abaixo, colhe imagens de fontes de águas correntes e paradas, mencionando o nome e a localização de cada uma delas. Então, aqui nessa parte, você vai colocar várias fotos, né? Várias imagens de fontes de água. Observe que essas aqui eu retirei, né? E elas são diferentes de uma das outras. Por exemplo, aqui nós temos água parada, nessa segunda também tem água parada, já na terceira é água corrente. Porém, não coloquei aonde elas estão localizadas, mas você vai pesquisar e vai colocar aqui onde é a localização de cada uma delas, tá bom? Essa é uma resposta pessoal, então você vai fazer a sua pesquisa e colar aqui na questão 4. Temos aqui também, aqui onde eu vivo, você vai responder também as 3 questões que aqui estão. Preste atenção. Algumas das fontes de água visualizadas na atividade anterior pode ser encontrada no município em que você vive? Bom,
Eu sei que vocês não estão mais no Amazonas, né? Então, a realidade de vocês é outra. Então, vocês vão pesquisar quais fontes de água existem aí na região que vocês vivem, ok? Na 2 diz assim, a água dessa fonte é usada para qual finalidade? Ou seja, para que ela é usada? Onde ela é usada? E na 3, essa água ela está limpa ou contaminada? E aí você vai colocar as suas respostas aqui em cada uma delas, tá certo? Mas agora nós vamos também falar sobre ilhas no meio das águas. Você conhece alguma ilha? Você já visitou alguma ilha? Ou você apenas conhece através de imagens na internet ou em livros? Bom, mas seja qual for a sua resposta, nós vamos ver que elas possuem características semelhantes, tá certo? Então vamos aqui à nossa leitura. Me acompanhem aqui. As ilhas são porções de terras visíveis acima da superfície da água, geralmente caracterizada por belas paisagens, como nós podemos ver aqui nessas duas imagens. As ilhas também elas são cercadas por água em todos os lados, tá certo? Ela é cercada por água, portanto, é chamada de ilha. As ilhas são formadas por um prolongamento do relevo terrestre do fundo da água para cima, despontando na parte superior, ou seja, na parte de cima da água. Um conjunto de ilhas é chamado de arquipélago. Observe essa imagem que ela é bem interessante. Quando você olha uma ilha, você só vê essa parte de cima, né? Você só consegue ver esse pedacinho de terra. Mal você sabe que para baixo da água tem uma quantidade imensa de terra, uma quantidade bem grande mesmo. Então, observem aí que a ilha, ela não é tão pequena quanto a gente costuma ver. Para baixo dela tem uma grande extensão de terra também, tá certo? Vamos ao trocando ideias? Você conhece alguma ilha? Aí você vai compartilhar conosco dizendo se você conhece ou não. Número 2, onde ela está localizada? Será que está localizada no oceano? Ou um rio? Ou será que é num lago? Como ela foi formada, você sabe dizer? Bom, se você não sabe informar, esse é o ótimo momento de você fazer a pesquisa, se aí na sua região tem alguma ilha, como ela foi formada, se ela está localizada no oceano, se é no rio, no lago, ok? Então, uma ótima oportunidade de você pesquisar. Mas vamos falar aqui que as ilhas, elas são formadas em vários lugares, né? São formadas em continentes, no oceano, nos rios e também em lagos, como esses 4 casos aqui. Por exemplo, em Florianópolis, em Santa Catarina, nós temos essa ilha continental, ou seja, ela é localizada no litoral marinho ou também pode ser encontrado no oceano, bem próximo ao continente. Então, nós temos esse caso aqui localizado em Florianópolis. Também temos as oceânicas, ou seja, que estão situadas no meio do oceano, que é o caso de Fernando de Noronha, que está localizado no meio do Oceano Atlântico, tá certo? Temos as fluviais, localizadas em rios, né? Que é o caso aqui nós temos no Amazonas, é o caso de Parintins, que é uma cidade, né? Que ela é localizada no rio e por ela ser cercada por água, ela é considerada uma ilha, tá certo? Temos também os lacustres, situadas em lagos, que são esses pequenos pedaços de terra no meio do lago, ok? Mas afinal, como as ilhas são formadas, você sabe dizer? Bom, nós vamos ver aqui as ilhas formadas a partir de um vulcão. Olha só que interessante. Vamos ler aqui na letra A. Um vulcão subaquático expele tanta lava a ponto de ela atingir a superfície da água e se solidificar, ou seja, ela fica dura, ela começa a se tornar uma pedra. Por exemplo, aqui na imagem 1, nós vemos embaixo da água um pequeno vulcão, ok? Perceba aí que a imagem ainda é bem pequena, mostra uma parte bem pequena. O magma, né, que é aquela larva
do vulcão, quando ela esfria, ela se torna uma pedra. Então, o magma, ela pressiona e nasce um vulcão no fundo do mar. Então, como vai nascendo, vai saindo cada vez mais magma, a gente vai vendo aqui na imagem 2 que aquele montinho de terra ou de pedra, ele já está bem maior, porque o magma, ele vai saindo, ele vai virando pedra e vai deixando cada vez mais, vai ficando cada vez maior o tamanho, né, dessa superfície. Depois, observe aqui que de tanto o magma sair, esfriar e se solidificar, aí nós temos a parte já para fora da água, que é quando nós podemos ver um vulcão atingir a superfície, tá bom? Então, essa é um vulcão subaquático. Observem que essa parte vermelha é o magma, tá bom? É o magma, é aquela parte quente que nós, inclusive, vamos ver daqui a pouquinho. E depois que ela está toda formada, que é essa parte de fora que nós vimos aqui, ela começa a se encher de vegetação, ok? Que é como nós estamos vendo aqui, ó. Nós estamos vendo um vulcão, aqui é uma ilha vulcânica, e observem que ao redor dela nós temos aí uma parte verde, que é a vegetação, tá bom? E esse é o magma, tá bom? Que é essa massa mineral, pastosa, localizada em grandes profundidades na superfície terrestre. Então, se você não sabia o que era magma, é isso aqui, ó, essa parte bem quente, é aquilo que sai de dentro do vulcão. Em algum momento, ela esfria e aí ela vai se calcificando, ela vai ficando dura, vai se tornando pedra, ok? Mas não só... ou melhor, ela também, o vulcão, né, as ilhas vulcânicas, elas são criadas também por aglomerações de recifes de corais, que é essa imagem aqui. Observem aí que tem um recife cheio de corais, que são estruturas rochosas, né, como se fossem pedras, compostas por esqueletos de corais marinhos e outros seres que convivem nas águas quentes dos mares e oceanos, tá bom? Também temos os sedimentos, que são as pedras, né? Transportados e acumulados no leito de um rio ou de um lago. Em um rio forma-se uma ilha fluvial, em um lago uma ilha lacustre, como nós já vimos na leitura anterior. E aqui é um sedimento, ó. Observem aqui que é uma pedra formada de areia, pedra e lama ao mesmo tempo, tá bom? Então, esses três elementos aí formam uma ilha, normalmente as ilhas vulcânicas. E também temos desnível do relevo, né? Do fundo do mar e do continente próximo. Situação que ocorre, por exemplo, na ilha de Santa Catarina, né? Em que está situada uma parte do município de Florianópolis. Olha só que interessante, né? Então, uma parte do município, ela está localizada em cima de uma ilha, né? E isso é muito comum em vários locais, em vários lugares do mundo, ok? Vamos à nossa última atividade de hoje? Aqui onde eu vivo. Aí você vai pesquisar a respeito da ilha mais próxima de onde você mora, tá bom? Você vai pesquisar o nome da ilha, quanto à localização dessa ilha, se ela é continental, se ela é oceânica, fluvial ou lacustre. E quanto à origem, se ela é formada por larva vulcânica, como nós vimos agora, se ela também é criada através de recifes de coral, né, como nós vimos também, somente de sedimentos, ou seja, mistura de areia, pedra e pedra e outro elemento, ou apenas um desnível no relevo, tá bom? Então, observem aí que algumas dessas informações são importantes para você saber aonde você mora, né? Se no local onde você mora possui uma ilha ou não, certo, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão das ilhas, tá bom? Fazendo o texto aí da página 85. Então, até a próxima.